Boa noite, meu irmão. Boa noite, minha irmã. Que a paz de Jesus visite agora a sua casa, alcance cada pessoa da sua família e permaneça sobre este lugar durante toda a noite. Que o Senhor abençoe a sua mente, acalme os pensamentos que não param, fortaleça o seu corpo cansado e toque com misericórdia cada parte do seu coração que hoje foi ferida nesta noite de domingo, 19 de julho de 2026. Nós nos reunimos diante de Deus para entregar aquilo que pesa, aquilo que preocupa e aquilo que talvez você não conseguiu contar a ninguém. Este é o 16º domingo do tempo comum e eu creio que o Senhor preparou este momento para você. Não foi por acaso que você chegou até esta oração. Deus conhece o caminho que trouxe você até aqui. Talvez você esteja deitado, mas não consiga descansar. O corpo pede sono, porém a mente continua refazendo conversas e imaginando como será o amanhã. Talvez você tenha olhado o relógio várias vezes e se perguntado por que o coração permanece tão inquieto. Pode ser que a preocupação financeira esteja roubando a sua paz. Você olha para o saldo da conta, pensa no aluguel, nas parcelas e nos remédios, sem saber como organizar tudo. Talvez tema perder o trabalho ou sustente a casa com um salário que nunca parece suficiente. Talvez exista uma preocupação com a saúde, um exame, uma consulta, uma dor que insiste em voltar ou alguém da família internado. Embora você demonstre confiança, existe um medo silencioso que aparece quando todos vão dormir. Talvez o peso esteja dentro da sua própria família, há palavras que feriram, distâncias que cresceram e conversas que nunca foram concluídas. Você tenta manter a paz dentro de casa, tenta proteger os filhos, tenta não preocupar quem ama, mas sente que ninguém percebe o quanto você também precisa ser cuidado. E talvez a parte mais difícil não seja apenas aquilo que aconteceu, talvez o mais doloroso seja sentir que você precisa enfrentar tudo sozinho. Você sorri para não preocupar ninguém, diz que está tudo bem, continua cumprindo suas responsabilidades, mas quando fica sozinho, sente que as forças estão terminando. Se esta oração representa o que você está vivendo, escreva nos comentários. Espírito Santo, vem em socorro da minha fraqueza. Escreva como um gesto de fé, como quem coloca diante do altar uma dor que já não consegue carregar sozinho. Deus vê cada palavra escrita com sinceridade. A palavra que sustentará a nossa oração está em Romanos, capítulo 8, versículo 26. O Espírito vem em socorro da nossa fraqueza, pois não sabemos o que pedir nem como pedir. É o próprio Espírito que intercede por nós. Talvez você pense que não sabe rezar, talvez as palavras não venham, talvez você comece uma oração e logo se distraia, chore ou permaneça em silêncio. Mas esta palavra revela algo consolador. Deus não exige de você uma oração perfeita, Ele não espera frases bonitas, Ele acolhe o coração verdadeiro. Quando você não consegue encontrar palavras, o céu não fica em silêncio. O Espírito Santo conhece aquilo que está escondido dentro de você. Ele compreende o significado de cada lágrima, de cada suspiro e de cada noite em que você apenas disse: meu Deus, eu não aguento mais. Há pessoas que choram no banheiro para que os filhos não percebam, enxugam o rosto, abrem a porta e agem como se nada tivesse acontecido. Outras recebem uma mensagem difícil e continuam trabalhando porque não podem parar. Talvez você já tenha acordado às 3 da manhã com o coração acelerado. Talvez tenha aberto o aplicativo do banco, feito contas e chegado sempre ao mesmo resultado. Talvez tenha ouvido que tudo ficará bem, mas não consiga acreditar. Talvez você se sinta culpado por não conseguir ajudar toda a família. Talvez tema decepcionar quem depende de você. Talvez esteja cansado de resolver tudo e escutar todos, sem encontrar alguém disposto a escutar o seu coração. Deus viu quando você segurou o choro,
Viu quando você permaneceu acordado enquanto todos dormiam? Viu quando você entrou no banheiro apenas para respirar e recuperar as forças? Viu a sua preocupação diante de uma receita médica, de uma conta vencida ou de uma porta que ainda não se abriu? E hoje, ele deseja lembrar você de uma verdade. A sua fraqueza não afasta Deus. É justamente nesse lugar que o Espírito Santo se aproxima para sustentar você. A sua dor não é um sinal de que a sua fé acabou. O fato de você estar aqui mostra que ainda existe, dentro do seu coração, uma pequena semente de esperança. No Evangelho deste domingo, Jesus fala de sementes que crescem de maneira silenciosa. Durante algum tempo, ninguém vê o que acontece debaixo da terra. Parece que nada está mudando. Contudo, a vida está trabalhando no escondimento. Assim também acontece com a graça de Deus. Talvez você ainda não veja a resposta, mas isso não significa que o Senhor esteja ausente. O silêncio de Deus não é abandono. A demora não é rejeição. O desafio que você enfrenta não é o último capítulo da sua história. Não saia deste momento. Daqui a pouco, nós vamos apresentar diante de Deus aquilo que mais tem tirado o seu sono. Mas, antes, permita que esta verdade entre profundamente em seu coração. Você não precisa saber como resolver tudo para ser sustentado por Deus. Nesta noite, você não será definido pela sua fraqueza. A sua fraqueza será o lugar onde o Espírito Santo começará a sustentar você. Respire devagar, permaneça aqui. Agora nós vamos entrar mais profundamente na presença de Deus e entregar, uma por uma, as áreas da sua vida que estão pedindo socorro. Jesus contou que o reino de Deus pode ser comparado a uma pequena semente de mostarda. Quando é colocada na terra, desaparece por algum tempo. Ninguém vê a raiz se formando. Mesmo assim, a vida começa a trabalhar em silêncio. E aquilo que era pequeno cresce até se tornar abrigo. Talvez seja assim que Deus esteja agindo em sua vida nesta noite. Você procura uma resposta grande, visível e imediata. Mas o Senhor talvez já tenha começado por uma pequena semente, uma oração breve, um desejo de não desistir, um instante de paz em meio à confusão. Não despreze esse começo. Quando você consegue dizer apenas, Jesus, ajuda-me. Essa frase já é uma oração. Quando uma lágrima cai, enquanto você permanece diante de Deus, ela não se perde. Quando você continua buscando o Senhor sem sentir nada, sua perseverança se transforma em fé. E o mesmo Deus continua agindo hoje. Talvez você esteja procurando sinais do lado de fora, enquanto Deus começa a sustentar algo dentro de você. Nem sempre Ele muda primeiro a situação. Muitas vezes, Ele fortalece o coração para que a pessoa não seja destruída por aquilo que está enfrentando. Significa receber força para dar o próximo passo sem caminhar sozinho. Pense na história de Luciana, uma mulher de 44 anos, moradora de Recife, em Pernambuco. Luciana trabalhava como técnica de enfermagem e fazia muitos plantões noturnos. Criava 2 filhos sozinha. Acumulava parcelas atrasadas do aluguel e acompanhava a mãe em tratamento. Depois dos plantões, ela entrava no ônibus cansada, encostava a cabeça na janela e chorava em silêncio. Ao chegar em casa, preparava o café dos filhos e fingia que tinha forças. Por dentro, porém, sentia que estava desmoronando. Em uma madrugada, Luciana tentou rezar, mas não encontrou palavras. Então, ela colocou a mão sobre o peito e disse apenas: Espírito Santo, eu não sei mais o que pedir, reza dentro de mim. As contas não desapareceram naquela manhã, a doença da mãe não terminou de repente. Contudo, algo começou a mudar. Luciana conseguiu dormir algumas horas, voltou a pensar com clareza e encontrou coragem para pedir ajuda à comunidade da paróquia. Pessoas se aproximaram e ajudaram sua família. A primeira resposta não foi a solução completa. Foi a paz necessária para que ela não desistisse. Deus nem sempre começa mudando aquilo que está ao nosso redor. Muitas vezes,
Ele começa sustentando aquilo que estava desmoronando dentro de nós. Agora, meu irmão, minha irmã, permita que este momento se torne mais profundo. Respire devagar. Acomode o seu corpo. Diminua os ruídos ao seu redor. Coloque uma das mãos sobre o coração. Feche os olhos. Se isso ajudar, inspire lentamente. Receba o ar como um sinal da vida, que Deus continua sustentando. Agora expire, deixando sair a tensão, a pressa e a necessidade de controlar tudo. Não tente organizar todas as palavras, apenas permaneça diante do Senhor. Pai amado, antes de apresentar nossas necessidades, nós queremos te agradecer. Obrigado pela vida, pela proteção durante este domingo e pelas vezes em que a tua mão nos guardou, sem que percebêssemos. Obrigado porque chegamos até esta noite, mesmo cansados, estamos aqui, mesmo feridos, ainda buscamos a tua presença. Obrigado pelas pequenas providências deste dia, pelo alimento, por uma palavra de carinho, por uma porta que permaneceu aberta, por alguém que perguntou como estávamos. Obrigado também pelo livramento que não vimos, pelo mal que não alcançou nossa casa. Senhor, nós te entregamos tudo o que vivemos hoje. Entregamos os compromissos cumpridos e aquilo que ficou incompleto. Colocamos diante de ti as conversas difíceis, as respostas que não soubemos dar, os erros cometidos e as decisões que causam insegurança. Recebe, Senhor, a nossa pressa, o cansaço e os pensamentos que nos acompanharam durante o dia, aquilo que não podemos resolver nesta noite. Colocamos agora em tuas mãos. Não queremos levar para a cama o peso de todas as responsabilidades de amanhã. Pai misericordioso, nós também pedimos perdão. Perdoa-nos pelas vezes em que perdemos a paciência, respondemos com dureza ou ferimos alguém com nossas palavras. Perdoa-nos pela mágoa guardada, pela falta de confiança e pela tentativa de controlar tudo, sem deixar espaço para a tua vontade. Perdoa-nos quando alimentamos pensamentos de derrota e tratamos a nós mesmos sem compaixão. Lava o nosso coração de toda culpa que nos afasta de ti. Não permita que o arrependimento se transforme em condenação. Dá-nos humildade para reparar o que for necessário e serenidade para receber a tua misericórdia. Espírito Santo, vem agora em socorro da nossa fraqueza. Quando não soubermos o que pedir, intercede por nós. Quando o medo confundir nossos pensamentos, traz clareza. Quando as forças diminuírem, sustenta-nos. Quando não enxergarmos uma saída, ilumina apenas o próximo passo. Reza dentro desta pessoa que está ouvindo. Apresenta ao Pai aquilo que ela não consegue explicar. Transforma seus suspiros em oração, suas lágrimas em entrega e seu silêncio em confiança. Ensina-a a distinguir o que precisa ser enfrentado daquilo que deve ser colocado inteiramente nas mãos de Deus. Se existe alguém que também atravessa uma noite difícil, guarde agora o nome dessa pessoa em seu coração. No final desta oração, você poderá enviar este momento a ela como um gesto de cuidado e fé. O problema pode ainda estar diante de você, mas você já não está diante dele sozinho. O Espírito Santo está sustentando o seu coração, fortalecendo sua fé e preparando seus próximos passos. Agora que entregamos a Deus aquilo que estava escondido, vamos rezar pelas áreas mais sensíveis da sua vida: suas emoções, sua família, sua saúde, seu trabalho, suas finanças e o descanso desta noite. Senhor, agora colocamos diante de ti as feridas mais profundas deste coração. Toca as lembranças que ainda provocam dor, as palavras que nunca foram esquecidas e as rejeições que fizeram esta pessoa duvidar do próprio valor. Cura o medo de falhar, a vergonha do passado e a sensação de nunca ser suficiente. Visita quem carrega o sentimento de abandono. Abraça quem perdeu alguém querido e ainda procura essa pessoa nos detalhes da casa. Sustenta quem foi traído, humilhado ou deixado para trás. Há dores que ninguém percebeu, mas Deus viu cada uma delas.
O Senhor conhece as lágrimas derramadas em silêncio e sabe quanto custou continuar. Acalma a ansiedade que aparece quando a noite chega. Toca a mente que imagina tragédias, o coração que se assusta com qualquer notícia e o corpo que permanece em alerta. Liberta esta pessoa da obrigação de parecer forte o tempo todo. Permite que ela reconheça seus limites sem culpa. Senhor, entregamos também cada família representada nesta oração. Entra nas casas onde existem discussões, palavras duras e silêncios que afastam. Restaura o diálogo entre marido e esposa. Aproxima pais e filhos. Visita aquele filho que se afastou da fé e conduz seu coração de volta à esperança. Protege as crianças, os adolescentes, os idosos e quem vive sozinho. Dá força a quem cuida de um familiar doente. Consola os pais preocupados com os filhos e os filhos que temem perder seus pais. Onde houver ressentimento, planta o perdão. Onde houver divisão, abre um caminho de reconciliação. Pai providente, olhe agora para o trabalho e para a vida financeira desta pessoa. Tu conheces as contas vencidas, os compromissos assumidos e a preocupação com o alimento de amanhã. Abre oportunidades honestas para quem procura emprego, fortalece quem trabalha cansado e abençoa quem sustenta a família com esforço diário. Defende quem sofre injustiça no ambiente profissional. Dá coragem para não aceitar caminhos desonestos por causa do desespero. Abre as portas que estiverem de acordo com a tua vontade e fecha aquelas que afastariam esta pessoa da paz. Que nunca faltem dignidade, sustento e esperança. Pedimos tua proteção sobre esta casa. Guarda as portas, as janelas, o caminho de cada familiar e os compromissos de amanhã. Protege o corpo, a mente e o sono desta pessoa. Afasta tudo o que alimenta o medo, a discórdia, o desânimo e a desesperança, em nome de Jesus. Quebra todo pensamento que diga que não existe saída. Repreende a tentação de desistir, de se isolar ou de acreditar que a vida perdeu o sentido. Reveste esta família com tua luz. Agora, Senhor, faz silêncio dentro desta mente. Diminui o ritmo dos pensamentos, acalma o coração e relaxa o corpo cansado. Aquilo que esta pessoa não pode resolver nesta noite, recebe agora em tuas mãos, em nome de Jesus. Eu declaro paz sobre esta mente, em nome de Jesus. Eu declaro cura sobre as feridas deste coração, em nome de Jesus. Eu declaro libertação de todo medo que aprisiona e de toda a ansiedade que rouba o descanso, em nome de Jesus. Eu declaro proteção sobre esta casa, esta família e cada pessoa apresentada em oração, em nome de Jesus. Eu declaro que caminhos serão preparados, portas corretas serão abertas e a sabedoria de Deus conduzirá cada decisão, em nome de Jesus. Eu declaro esperança onde havia desânimo, coragem onde havia fraqueza e fé onde a dúvida parecia dominar. A última palavra não pertence ao medo, a última palavra pertence a Deus. Agora, apenas descanse por alguns instantes. Não tente sentir algo extraordinário, apenas permaneça na presença do Senhor. Você não está sozinho. Deus ouviu suas lágrimas. Deus conhece aquilo que você não conseguiu explicar. O Espírito Santo está intercedendo por você. Imagine a mão de Deus repousando sobre o seu coração e a paz de Jesus preenchendo esta casa. Você não precisa carregar o amanhã durante a noite. Talvez nada ao seu redor tenha mudado ainda, mas algo já começou a mudar dentro de você. A esperança está respirando novamente. Unidos como filhos amados, rezemos: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, sim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livre-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça,
O Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Mãe da Esperança e Consoladora dos aflitos, cobre esta família com teu manto e conduz cada coração ao teu Filho Jesus. Que o Senhor abençoe o seu descanso, acalme a sua mente, fortaleça o seu corpo e renove a sua esperança. Que nenhum medo seja maior do que a certeza de que Deus está cuidando de você. Durma em paz. O que você entregou a Deus já não precisa permanecer em suas mãos. Antes de descansar, escreva nos comentários: eu entrego esta noite nas mãos de Deus. Se você conhece alguém cansado, preocupado ou enfrentando uma noite de lágrimas, compartilhe esta oração. Talvez esse gesto seja a forma que Deus usará para abraçar essa pessoa hoje. Permaneça conosco nesta comunidade de oração, para que, a cada manhã e a cada noite, possamos continuar colocando nossa vida diante de Deus. Boa noite. Deus está com você. O Espírito Santo intercede por você e amanhã a misericórdia do Senhor se renovará sobre a sua vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.